Sala de Guerra, Pedro Dong. Uma palavra aos líderes. Capítulo 4. Tema desta semana: uma história de amor. Meta de hoje: leitura das páginas 46 a 49. Uma visão decisiva na vida dos líderes. Quando Herodes prendeu Tiago e Pedro, seu desejo era matar os dois, mas Pedro não foi morto. Ele foi liberto da prisão por um anjo. Mais tarde, Deus o usou com intrepidez no começo impactante da igreja em Jerusalém, de acordo com o registro de Atos 2. Ele pôde ser usado naquele momento porque tinha visto o Senhor em sua majestade. Ele sabia que estava numa luta de reinos e que corria sério risco de ser morto. Todos do sinédrio estavam do lado contrário e o sumo sacerdote advertiu a Pedro que não ensinasse no nome de Jesus. Pedro, porém, respondeu: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Atos capítulo 5, versículo do 22 ao 29. Ele estava arriscando o próprio pescoço. Mesmo assim, por causa do conceito do judaísmo que estava enraizado nele, embora tenha tido a visão do lençol que desceu com aqueles animais, isso não foi suficiente para limpar totalmente de seu coração as barreiras contra os gentios. Para alcançar o mundo gentil, então, com mais impacto, Deus teve que levantar o apóstolo Paulo. Com o ministério de Paulo, as igrejas dos gentios prosperaram. Mais tarde, Deus usou o apóstolo João, o terceiro no Monte da Transfiguração. Ele, vendo que ainda havia muitos conceitos no meio da igreja, foi usado por Deus para que tudo fosse feito na esfera da vida, do Espírito. Para nós, da última geração, o apóstolo João tem muita importância, especialmente pelas preciosas visões que teve e que foram registradas no livro de Apocalipse. Este, para muitos cristãos, é apenas um livro para estudo de curiosidades acerca do tempo do fim. Pela misericórdia do Senhor, para nós este livro é cheio de realidade, que é o que estamos vivendo. Agora entendemos mais claramente porque o Senhor Jesus escolheu os três para subir ao monte: Pedro, Tiago e João. Hoje o Evangelho está sendo pregado com bastante intensidade pelos comportores dinâmicos, pelos jovens do Avança Jovem e por vários irmãos e irmãs das igrejas, incluindo crianças, adolescentes, pessoas de meia idade e idosos. Todos têm usado seu pouco tempo disponível para orar pelas pessoas e levar-lhes o Evangelho do Reino. Isso está afetando grandemente o campo do inimigo de Deus. Para as nações que se consideram superpotências por possuir armas nucleares que têm o poder de apertar o botão e acabar com tudo, podemos dizer com autoridade que seus líderes não são mais importantes do que os líderes no meio do povo de Deus, especialmente os que fazem parte do grupo dos três que subiram com Jesus o Monte da Transfiguração. O que estamos ouvindo nesses dias em nossas comunhões tem uma importância muito maior. Na verdade, as grandes potências mundiais vão seguir o que Deus fizer no meio de nós. Os acontecimentos seguirão os encargos que o Senhor está dispensando a nós. Espero que você tenha noção da importância e seriedade de nossa responsabilidade. Vamos trabalhar para cooperar com o Senhor na execução de sua vontade na terra. O líder precisa sair da superficialidade. Estamos na reta final desta era e precisamos sair da superficialidade. Precisamos de mais discernimento das coisas espirituais. O Senhor falou sobre seu sofrimento, sua morte e ressurreição, logo depois da revelação de Cristo e a igreja. Mateus 16 começa com os fariseus e escribas pedindo um sinal. O homem sem revelação quer sinal exterior. O Senhor lhes disse: vocês não vão ter nenhum sinal.
O sinal que eu vou dar para vocês é o de Jonas. Por quê? O sinal de Jonas está relacionado com a experiência de morte e ressurreição. Versículos do 1 ao 4. Acautelar-se do fermento dos fariseus e saduceus. Em seguida, Jesus disse aos discípulos para se acautelarem do fermento dos fariseus e saduceus. O fermento dos saduceus são heresias. Eles não acreditam no Espírito, na ressurreição, nem em anjos. Creio que entre nós não temos problema com isso. Mas os fariseus eram uma seita rigorosa, extremamente zelosa da tradição, da ortodoxia e do ensinamento de Moisés e do Talmude, que veio acumulando-se ao longo dos séculos. Ele seguiu com fidelidade essa ortodoxia, entre aspas, mas sem qualquer revelação, que é acautelar-se dos fermentos dos fariseus. É não falar ensinamentos sem revelação. Quando o Senhor nos dá a revelação, devemos segui-la e não apenas ministrar palavras superficiais para agradar um ou outro. Depois da palavra sobre o fermento, Jesus indagou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 14. Jesus prosseguiu: mas vós quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículos do 15 ao 16. Queridos cooperadores e líderes, nesse momento temos que tirar nossa cabeça do pensamento natural, porque é importante saber que Ele é o Cristo. Se é o Cristo, significa que Ele tem a comissão de executar a obra de Deus. Nós precisamos ter clareza da comissão do Senhor Jesus, pois do contrário, vamos apenas condoer-nos com seus sofrimentos e sua morte na cruz.